Graças a Deus pela sua graça e misericórdia em nossas vidas, de estarmos aqui hoje para dar testemunho da verdade. Nós que andamos na mentira, no pecado, na idolatria, nós que éramos agoureiros, feiticeiros, nós estamos aqui hoje para dar testemunho da verdade. Glória a Deus, que nos concede o privilégio de estarmos nessa noite, nesse lugar, através desse canal, transmitindo a palavra de Deus. Deus tem nos abençoado, graças a Deus por isso. Ontem estive na cidade de Morro Agudo com meu filho George, com a minha nora e a minha neta Maria Cecília. E foi uma bênção. Aqueles irmãos abençoados de Morro Agudo, que têm sede e fome do conhecimento da palavra de Deus. E eu, muitas vezes, mais aprendo do que ensino. Mas Jesus é maravilhoso, né? É isso que torna tudo muito interessante, porque o Senhor nos concede o privilégio de fazer que está ensinando e estar aprendendo. Hoje nós vamos analisar o capítulo 8 do livro de Apocalipse. E eu não tive muito tempo para dar início a essa live, então nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir ao Senhor graça, unção e sabedoria, também discernimento e revelação. Amado Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos pelas tuas ricas bênçãos, por ser a pessoa maravilhosa que o Senhor é, sua glória e majestade, seu divino poder, pela sua bondade, sua misericórdia, sua infinita paciência para conosco, pecadores. Vamos meditar na tua palavra agora, Senhor. Cremos que é um chamado do Senhor e esperamos a tua unção. Te pedimos sabedoria, pedimos que o Senhor nos revele os mistérios ocultos na tua palavra, nos dê entendimento e discernimento para falar a tua palavra, para tratá-la com brandura. Nos ajude, Senhor, a andar no caminho do céu, pela direção do precioso Espírito Santo, para que possamos dar honra e glória ao teu nome, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Fala conosco, nos dê entendimento. Fala também com aqueles que estão ouvindo, Senhor. Unge os nossos lábios para falar e unge os ouvidos daqueles que estão ao nosso alcance para compreender a palavra que o Senhor envia nesta noite, em nome de Jesus. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Glória a Deus. É um mistério que não foi revelado, mas nós podemos compreender que alguma coisa muito grave aconteceu naquele momento. Porque os 7 anjos, eles estavam ali esperando para tocar as suas trombetas. E Jesus estava abrindo todos os selos, cada selo que ele abriu causou um efeito diferente. Mas quando ele abre o último selo, faz-se silêncio no céu por quase meia hora, como se um assombro tivesse tomado conta de todo mundo. Então aquele silêncio todo por quase meia hora no céu, como se alguma coisa muito grave estivesse em andamento ou estivesse prestes a acontecer. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus não faz nada sem antes ser revelado aos seus servos, os profetas. E nós estamos aqui com essa revelação maravilhosa, estudando esse livro de revelação que o Senhor nos deu para que estejamos preparados para o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja que se aproxima rapidamente. Precisamos estar atentos aos sinais, a tudo que Ele nos mostra para estarmos de pé diante do Senhor no dia do arrebatamento. Nada mais importa nessa vida. Nem ficar rico, nem comprar casas e carros, mansões, fazendas e viagens internacionais, nada mais importa. A única coisa que realmente é importante é ser arrebatado para morar com o nosso Senhor na glória celestial. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas
7 trombetas. Então observamos aqui que há 7 anjos que estão diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. E eles não estão ali por acaso. Eles são chegados a Deus. Eles são anjos, são seres que recebem missões importantíssimas e estão ali à espera dessas missões. E de repente entregam-lhes uma trombeta cada um, ou seja, 7 trombetas serão tocadas. Nós sabemos que as trombetas eram usadas nas guerras para anunciar alguma coisa, ou avançar, ou retirar, ou a chegada do rei, ou a chegada de um herói de guerra, ou qualquer coisa semelhante para que a batalha fosse travada. E aqui não é diferente. Então nós vemos aqui no versículo 3, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então vem outro anjo, aqueles 7 anjos estão ali esperando diante de Deus, esperando para cumprir alguma missão, e são-lhe entregues 7 trombetas. Observe o número 7 novamente. O 7º selo foi aberto, são 7 anjos que tocam 7 trombetas, estão ali esperando o número da totalidade, da plenitude de Deus, o número 7. E esse outro anjo que vem, ele se põe junto ao altar, que está bem em frente ao trono de Deus. Um altar, ele tem um incensário de ouro. Incensário é aquele aparelho que nós chamávamos aqui de turíbulo, né, onde você põe um incenso, e aí você põe a brasa, e o incenso vai queimando e a fumaça sobe, para quem não sabe. E ali diz que foi-lhe dado muito incenso, ou seja, ele vai fazer muita fumaça ali. E diz também que ele deveria pôr esse incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. É uma forma simbólica de falar, porque quando fala em orações que são postas sobre o altar, não quer dizer que são aquelas rezas que alguém copia, você tem que falar isso, Deus. Deus não quer coisa decorada, Deus quer que você abra o seu coração para Ele. A oração tem que ser uma coisa espontânea, um sentimento de alguém que realmente está falando com um ser vivo, que realmente existe, que acredita que Ele existe, que Ele está atento às suas orações. Então Deus espera isso. Mas como explicar isso aqui? É uma forma simbólica de dizer que as orações dos santos, elas são apresentadas ao Senhor. Você está lá orando, pedindo, Senhor, salva meu filho, salva minha filha, traz de volta o meu filho, cura o enfermo, Senhor, salva almas, e essas orações são levadas diante de Deus. O Senhor está atento, está ouvindo cada oração. Aí elas são apresentadas diante de Deus sobre um altar de ouro. Ou seja, são muito valiosas para Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos por que eu tenho que orar. Deus sabe todas as coisas, conhece as minhas decisões. Por que eu tenho que orar? Porque nós estamos numa batalha cósmica, irmão. Nós estamos numa batalha cósmica. Não podemos esquecer disso. O inimigo está a todo momento tentando nos acusar, e ele acusa Deus também. Se Deus agir sem as nossas orações, ele vai falar, olha, ninguém te pediu nada, por que você está fazendo isso? Mas quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, quando nós oramos preocupados com a obra de Deus, para salvar, para converter, para curar, para libertar almas oprimidas, para salvar de todas as formas, como muitos já foram salvos, como eu já fui salvo, salvar dos vícios, salvar do pecado, salvar da mentira. Então o Senhor mostra para Satanás uma razão. Olha, eu não estou obrigando eles a me seguir, eles estão pedindo para mim agir na vida deles. Não que Deus precise dar satisfação para alguém, mas Ele quer mostrar para Satanás, que abandonou o seu habitat, que nós estamos indo ao Senhor por livre e espontânea vontade, que nós o amamos, que nós queremos estar na presença do Senhor, que nós queremos a intervenção do Senhor na nossa vida. Nós estamos mostrando com o nosso testemunho que nós escolhemos andar na presença de Deus, que Ele é tudo para nós. E essas orações são apresentadas com o incensário. Verso 4 afirma que: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A fumaça do incenso subiu com as orações.
Ou seja, o anjo estaria oferecendo e as orações então vão chegando diante de Deus, e é chegado o momento em que Deus vai começar a agir. O mais interessante de tudo é que nós devemos orar quando nós estamos nessa vida. Lá nós não somos mais sacerdotes, lá nós não temos mais esse poder de intercessão. Aqui nós temos, e nesse poder de intercessão nós podemos mover a mão de Deus quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus. Verso 5 diz que o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. O incensário, ele lançou o incensário sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Não me admira, porque tudo que vem do altar de Deus é santo e puro, e cai num mundo impuro, num mundo contaminado pelo pecado, pela mentira, por tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Então é bastante óbvio que cause problemas como esse. Então a causa, o efeito é justamente esse: quando o incensário de ouro puro, que é santo porque oferece as orações dos santos ao Senhor, é lançado sobre a terra, houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A natureza reage dessa forma quando recebe alguma coisa pura vinda diante de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Naquele momento, quando o anjo lança o incensário sobre a terra cheio do fogo do altar de Deus, então os 7 anjos seguram as trombetas pronto para tocá-las. Essa passagem faz lembrar também o livro do profeta Isaías. O capítulo 6, quando ele tem uma visão de Deus. Metaforicamente ele vê a Deus, e aí ele lamenta, ele faz uma exclamação de terror, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem puro e de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Então o anjo que está ali no altar diz para ele: não temas, não morrerás. E o anjo pega uma tenaz e vai lá e pega uma brasa no altar de Deus, e vem e toca nos lábios do profeta e purifica os lábios. A santidade de Deus purificando o pecador. Mais ou menos como isso aqui. A gente pode fazer uma ligação, há um paralelo entre essas duas visões aqui. Deus está se preparando para purificar a terra. Por quê? Nós vamos ver lá no capítulo 21 de Apocalipse, quando a nova Jerusalém desce do céu para cá. Vem para cá, para nós. Então a terra precisa ser santa. Não é que ela vai ser santificada apenas com incensário. Existe todo um processo. As pragas do Apocalipse, elas têm a finalidade de cobrar a injustiça da terra. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 24, quando falou da grande tribulação, que seria cobrado todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Tudo será cobrado. Nenhuma injustiça ficará impune, nenhuma maldade ficará sem a devida retribuição. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O efeito da primeira trombeta, o que acontece? Houve saraiva e fogo misturado com sangue. O fogo é o fogo da purificação, mas o sangue, percebe-se aí que a terra começa a pagar pelos seus crimes. Eles foram lançados na terra, que foi queimada 1/3 da terra, do planeta. Olha, a gente começa a ver esse calor que já está chegando aí, o calor que tem feito nos últimos anos, e parece que a tendência é piorar cada vez mais, não é? A gente começa a associar as coisas e pensar: meu Deus, será que já está se cumprindo a profecia? Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Quando queima 1/3 das árvores e não resta mais nenhuma erva verde, ou seja, as condições de vida no planeta começam a ficar cada vez mais escassas. Só Deus para manter a vida aqui. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue
a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, na segunda trombeta, o que acontece? Uma coisa é lançada no mar, parece um grande monte pegando fogo, e ele transforma um terço das águas do mar em sangue. E nós sabemos que as criaturas que vivem no mar, elas retiram o oxigênio da água. Mas quando a água se transforma em sangue, como aconteceu no Egito, toda criatura que vive debaixo da água, ela acaba morrendo. E ali morreu a terça parte, porque a terça parte do mar se transformou em sangue. Então, onde a água foi transformada em sangue, aquelas criaturas morreram. Peixe, golfinho, baleia, tudo que tem ali perde a vida porque não tem mais condições de respirar. E diz também que perdeu-se a terça parte das naus, dos navios, né? Nau significa navio, embarcações, pode ser grandes navios, grandes cruzeiros, pode ser iate, barcos, tudo que tiver no mar. Naquela parte onde cai aquele monte, eles serão destruídos. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Vamos analisar esses dois versículos aqui. Quando o terceiro anjo toca a trombeta, cai do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, pegando fogo também. Ele cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Não é como a outra que caiu sobre o mar. Essa vai cair nos rios e nas fontes das águas. É um terço dos rios e das fontes, das minas de água, elas serão atingidas por essa, ele chama de estrela, talvez seja um meteoro, e parece que ele tem uma propriedade de tornar em absinto, né, em coisa amarga. Absinto lembra a losna, aquela plantinha amarga que a gente tomava para sarar do fígado quando era menino, que acabava não sarando coisíssima nenhuma, né? Mas de qualquer forma vai tornar água amarga. Ela não só torna a água amarga, o absinto também envenena a água, por isso muitos homens morrem. Os homens morrem das águas porque se tornam amargas, porque a pessoa tem sede. A água vem da mina, o cara não sabe onde vem, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia tudo água encanada, a pessoa não sabe de onde vem a água, a pessoa vai tomar água, tem absinto, está envenenada, está amarga, a pessoa morre. Morre do produto químico lançado na água, que vem nesse, possivelmente um meteoro, cai sobre ali. Nossa, mas quanta destruição, quanta morte. Por que isso? Porque é tempo de vingança. Jesus fala muito claro lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala da grande tribulação. São tempos de vingança. Lá em Lucas também, ele menciona, quando fala do fim, ele fala que serão tempos de vingança. Serão tempos em que a justiça será feita por toda a maldade que foi feita nesse mundo. Olha como tem gente má nesse mundo. Nós podemos observar tantas pessoas praticando maldade, outras tantos encobrindo. Principalmente a nossa política, como está desgastada. E não somente lá em Brasília, mas nos municípios, nos estados também. As pessoas, por interesse, elas acabam praticando muita injustiça, perseguem pessoas inocentes, difamam, caluniam, unicamente porque elas querem o poder. E esse é o pecado de Satanás. Ele queria o poder, poder absoluto. É o que as pessoas querem. O prefeito, ele se elege durante 4 anos, ele tem o direito de se reeleger, ele se candidata à reeleição, fica mais 4, aí quando ele tem que sair, porque ele é obrigado, a lei não permite mais que ele fica, ele vai fazer uma campanha, vai trabalhar de uma forma para colocar alguém que é da confiança dele para continuar manipulando a pessoa, porque o poder é viciante. O poder é tão viciante que Satanás perdeu o céu porque queria poder. E se alguém perguntar se ele se arrepende, pode ter certeza que não se arrepende. Porque está escrito na Bíblia que não há pecado que Deus não perdoa. Mas para Deus perdoar, tem que haver arrependimento. Mas se não há arrependimento, não tem perdão nem para Satanás, nem para nós. E pode ter certeza que Satanás não vai se arrepender, porque o que ele quer é poder, como muitas pessoas querem poder. É o prefeito, é o governador, é o deputado, é o presidente, é o ministro do STF. E esquecem
que o poder está sujeito a Deus. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e entrega a quem ele quer, a quem ele permite. E como diz o ditado, cada pessoa tem um governo que merece. Muitas vezes a pessoa passa por isso e fica: oh meu Deus, o que eu fiz para Deus? Você não vigiou. Vigia, crente. Vigia. Muitas vezes você fala: ah não, eu não quero me envolver com política, eu não quero saber disso, a política é coisa suja. E você é muito limpo, né? Não quer se envolver com política. Só que o preço de você não se envolver com política é ser governado por pessoas sujas que votam nos políticos que representam eles. E você que tem temor de Deus deveria votar em alguém que tem temor de Deus, que defende os seus valores, que acredita na Bíblia Sagrada, que acredita em Deus, que acredita na família. Você prefere não se envolver. Deixa por conta deles. Do jeitinho que o diabo gosta, né? Deixa que os maus vão eleger quem eles querem para ser representante deles. E nós não teremos nenhuma representação. Os homens morreram. Olha, muitos homens morreram das águas porque elas se tornaram amargas. Eu acho interessante isso, porque olha, se cai uma coisa dessa numa mina, no rio, as pessoas antigamente pegavam o jarro, iam lá buscar água, certamente eles veriam aquele produto nocivo. Como no caso de Eliseu, quando saiu com aquele rancho de profetas, e eles foram tomar água, e a água estava amarga, estava envenenada, e eles disseram: Senhor, tem morte na água. E Eliseu falou: corta um pedaço de madeira e joga na água. Fez um milagre ali, né? Jogaram aquele pedaço de madeira na água, tiraram a água, não estava mais amarga, a água tinha sido curada. Então os homens buscariam água com jarro e veriam que a água está mortífera. E dariam um jeito, não tomariam aquela água. Mas quando a água é encanada, a pessoa não vai buscar lá, ela não vê o que está acontecendo, ela não sabe qual é a fonte dessa água. Daí ela toma água envenenada e morre. Agora eu pergunto, como é que o apóstolo João saberia que nesse tempo presente a água seria encanada e viria até nós, para que nós tomássemos a água envenenada e morrêssemos sem saber de onde ela veio? Olha como que a Bíblia revela a onisciência de Deus. O fato de que Deus está aqui hoje, no dia 16 de agosto de 2024, mas Ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui 10, 20, 50 mil anos, 100 milhões de anos, 1 milhão de anos. Ele sabe. E quando Ele manda registrar na Bíblia, foi como Jesus disse para João na ilha de Patmos: o que vês escreve num livro, para que chegasse até nós. Porque se fosse só uma palavra falada, teria sido mudado. Quando a gente passa um recado para outro, de uma pessoa para outra, as palavras vão sendo mudadas, perde o significado, mas quando a palavra é registrada, é para ficar para a geração que vem muito tempo depois, ou seja, nós, 2000 anos depois, estudando a palavra de Deus para compreender o que nos espera, o que está para acontecer, o que virá. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora observa o que está acontecendo quando o quarto anjo toca a trombeta. O sol, a lua e as estrelas começam a perder o seu vigor. Nós começamos a analisar tudo isso ontem ainda em Morro Agudo, se eu não me engano, acho que eu falei sobre astronomia. Eu gosto muito de astronomia e eu tinha um livro aqui chamado Os Mistérios do Universo, do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas e Mourão. E eu li muito ele, tem uma parte lá nos últimos capítulos que ele fala sobre o fim do universo. Olha, notando que esse homem, pelo que eu sei, ele não é cristão. E ele não fala nada da Bíblia, ele fala apenas do conhecimento que ele tem sobre a astronomia. Olha, eu estou falando sobre astronomia, não é astrologia, tá? Astronomia é a ciência que estuda os astros. Astrologia é adivinhação, é coisa do diabo. Mas astronomia não, é estudo dos astros que estão no universo.
E esse astrônomo, ele relata que o nosso Sol, ele tem uma média de vida de 10 bilhões de anos. E que ele já viveu aproximadamente 5 bilhões de anos, ou seja, o Sol está na meia-idade. E vai chegar um tempo que o Sol ele vai perder aquele combustível que faz ele queimar aquelas explosões solares que cria o brilho e o calor que chega até nós, o gás hélio. E aí ele vai começar a inchar e vai virar uma gigante vermelha, vai inchando, vai englobar Marte, a Terra, Vênus, Júpiter, todos os planetas do nosso sistema solar. E ele vai inchar até chegar num ponto que não dá mais para inchar, então ele explode. Quando ele explodir, então aí tudo que está no caminho dele vira pó, tudo será destruído. De acordo com o astrônomo, depois disso vai começar um vento solar que vai reunir todos os elementos e começar a formar uma nova estrela, novos planetas. Eu não sei qual é o propósito de Deus para isso. Eu só sei o que o astrônomo previu como o fim do universo e que bate com o que nós estamos lendo aqui, porque no dia que esse anjo tocar a quarta trombeta, vai ser ferida a terça parte do Sol, ou seja, um terço do Sol vai parar de brilhar. Aquele calor que ele emana vai parar de brilhar. Nós não podemos imaginar o que seria de nós se não fosse o Sol. Nossa, mas que calor terrível. Eu particularmente prefiro o frio. Quando faz frio, eu me sinto mais disposto, mais animado. Mas o frio acabou e agora o calor começa. E às vezes a gente começa a murmurar, nossa, mas que calor, meu Deus, que calor. Mas quando o Sol parar de dar calor, aliás, se o Sol não der mais calor, nós congelaremos. Vai ser um frio tão intenso que não dá nem para medir. Aquele frio terrível que vai congelando, porque no universo, no espaço sideral, é frio. Onde os raios do Sol não chegam, é frio. O planeta Plutão ele é congelado. Então, quando isso acontecer, um terço do Sol para de produzir calor, então começa a haver um inverno. E também ferida a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas. As estrelas, elas vão escurecer, o Sol vai escurecer uma parte, a Lua vai escurecer, então não vai haver mais aquele brilho. E aqui diz também que a terça parte do dia não vai brilhar. Por quê? Porque o Sol perdeu um terço do vigor dele. Então durante o dia não vai ter mais aquele sol, aquele calor, vai ser aquele tempo nublado, aquele frio. E semelhantemente à noite também vai ser uma noite mais escura, vai ser aquele breu que toma conta de tudo. Dá para imaginar as trevas tomando conta da terra. Verso 13 diz assim: olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu acredito que esse anjo, ele sabe muito bem qual é a missão das 7 trombetas. E ele sabe o que nos espera quando essas 3 trombetas tocar. Nos espera não, espera aqueles que ficarem aqui, porque isso vai acontecer, irmãos, depois do arrebatamento da igreja. Serão dias de vingança, serão dias em que Deus vai cobrar da terra toda injustiça, todo pecado, toda maldade, toda iniquidade, mas a igreja do Senhor não estará aqui. Nós estaremos na glória com o Senhor. Serão 7 anos de tribulação na terra. E para isso nós temos um estudo preparado. Quando terminar o estudo do Apocalipse, eu vou passar os sinais da vinda do Senhor, é o nome do estudo, em 7 passos. Nós vamos estar detalhando ali como vai ser o evento do arrebatamento da igreja, como os crentes salvos vão ser tirados da terra. Deus me deu graça, eu montei o estudo. Esse estudo eu pretendia passar em Morro Agudo, na igreja de Morro Agudo, mas o pastor Lorival me pediu que estudasse o Apocalipse com eles, como eu estou fazendo aqui. Nós estamos lá estudando. Ontem nós fizemos o capítulo 4 e nós vamos prosseguindo. Deus tem dado graça. Eu não tenho muito conhecimento, mas o Senhor me dá graça. É tudo que a gente precisa, é graça, irmão. A gente só precisa da graça de Deus, orar ao Senhor, confiar no Senhor e falar: Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu instrumento, seja comigo, me abençoa, me dê unção, me dê sabedoria. E Deus quer realmente usar a gente. Se dispõe a ser usado por Deus. E nós vamos estar analisando na próxima quinta-feira
as vozes dessas 3 trombetas, mas eu queria fazer um alerta. Quando um anjo que vive na eternidade, que conhece melhor do que nós o agir de Deus, diz: ai dos que habitam sobre a terra, esse ai deve ser muito dolorido, deve trazer muito sofrimento e muita angústia. Por isso, o meu conselho é: se você não entregou sua vida para Jesus ainda, esse é o momento. Entrega a sua vida para Jesus. Não precisa muita coisa. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta, ajoelha, fala: Senhor, eu quero ser salvo. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ficar aqui também na grande tribulação. Eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor, eu quero ser seu amigo, eu quero que o Senhor seja meu amigo. Me perdoa esses pecados que eu tenho praticado, inclusive a falta de fé, a falta de confiança. Purifica a minha mente para ter bons pensamentos, purifica meu coração para ter bons sentimentos, purifica a minha vida para que eu tenha atitudes de pessoas que são salvas. Me ajude a compreender a leitura das Sagradas Escrituras. Fala comigo. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser salvo pelo Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor te alcançará aí onde você está. Só depende de você, meu querido amigo. Só depende de você. Não sei se é a última missão que Deus tem para mim, mas eu quero servir o meu Senhor. Eu quero estar nas mãos do Senhor, no plano do Senhor. O que o Senhor planejou para mim, é isso que eu quero para minha vida. Vamos orar pelo Brasil, que o Brasil está precisando das nossas orações, porque o poder das trevas está tentando dominar a nossa nação a todo custo. E nós não podemos entregar nossos filhos, nossos netos, para o inimigo assim de mão beijada. Vamos batalhar em oração, o Senhor nos dará vitória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.